Abra sua Bíblia, irmão, Salmo 127. Nós vamos fazer a leitura de todo o Salmo com os irmãos, Salmo 127. Abra aí a palavra do Senhor e vamos meditar um pouquinho aí sobre o lar do servo de Deus, o crente, daquele que crê no Cristo. Salmo 127. Nós vamos ler todo o Salmo. Eu vou fazer a leitura, os irmãos, por favor, acompanhem comigo. Salmo 127. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Oremos mais uma vez, Senhor. Damos graças, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por tudo que fizemos até aqui e oferecemos, ó Deus, ao Senhor, nosso Deus. Os louvores, Pai, em todo tempo, o reconhecimento, Deus, da vida. E assim também, Pai, as homenagens, Deus, daqueles que serviram ao Senhor, Pai, na tua casa, com disposição, e com certeza farão, ó Deus, em outro lugar, em outra congregação. Que assim, Deus, só possa abençoar-nos agora, Pai, com entendimento, Deus, compreensão. Abre o nosso coração, Deus, para receber da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o Salmo de número 127, que acabamos de ler aqui, ele faz parte de um conjunto. Na verdade, quando olhamos para os salmos, nós às vezes não, identificamos, né, que há divisões entre esses salmos, e na verdade o salmo de número 127, ele faz parte de uma porção de 15 salmos que vai do 120 ao 134. São chamados aí os cânticos do degrau, ou então, como muitos os chamam assim também, né, que são os cânticos de peregrinação, que eram os salmos, que são todos músicas, né, eram o grande, inário, né, do judeu, né, onde eles cantavam esses salmos em vários momentos importantes. E esses da peregrinação era justamente no momento onde aquelas pessoas que se reuniam subiam para o templo e lá no templo iriam servir ao Senhor. Tanto é que quando olhamos para o Salmo 132, por exemplo, ele fala do desejo de Davi de construir a casa de Deus, falando em relação à casa do Senhor. O Salmo 133 vai falar da agradabilidade da comunhão, quando ele diz: "Ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos". Ou seja, são salmos quando a gente já está chegando, entrando na casa de Deus, né. E aí ele encerra com o Salmo 134, quando ele fala: "Aqueles que assistem na casa do Senhor". Então, chama atenção para a gente o saltério, que esse hino aqui em relação à família, não só o 127, né, mas também o 128 vai chamar atenção para esse lar abençoado, mas o Salmo 127, ele é especial no sentido que ele está justamente no meio. Ele é o meio dessa caminhada. Ele é um momento onde as pessoas estão ali no meio do percurso, onde os cânticos, né, estão ali, entoando-se, e ali aqui nós observamos claramente, irmãos, que esse salmo, ele é um salmo diferente dos demais, porque é um salmo que chama-nos a depender de Deus em todas as situações, né. Na verdade, alguns vão fazer uma sugestão de que, na verdade, esses salmos são 2. Seria o verso 1 e 2 um salmo, e depois do 3 ao 5 outro salmo, mas nós temos aqui, assim, formulado esse salmo, que é aqui um cântico de Salomão, né, sabedoria. E na verdade, irmãos, quando olhamos para isso e entendemos que é de Salomão, nós podemos entender que o Salomão aqui provavelmente se inspirou no próprio provérbio, lá em Provérbios 10, versículo 22, quando diz: "A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto". E aqui ele, na verdade, estaria expandindo esse provérbio, chamando atenção para mais detalhes em relação às bênçãos do Senhor. Então, é um poema, irmãos, habilidosamente escrito, no período também, provavelmente lembrando do período da reconstrução de Israel. Quando Israel está voltando
para o cativeiro, e também aqui Salomão, então, recordando desse momento onde o povo volta a servir, volta a adorar, volta para Jerusalém. Quando ele fala, por exemplo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, lembrando aquele período onde as casas estavam sendo reconstruídas lá no retorno do exílio, ou então quando ele fala da segunda parte do verso 1, quando ele ainda diz o seguinte: "Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela", porque foi um período onde as pessoas trabalhavam com espada, irmãos, e com a outra mão, né, com a ferramenta, porque tinha sempre um medo de ataques. Então ele lembra aqui que era o Senhor que abençoava o trabalho, que não era vão, porque era algo no propósito do Senhor para aquele povo, mas também havia aqui a segurança de que o Senhor estava protegendo aquela obra, protegendo aquela reestruturação. Por isso que ele vai falar de casa, vai falar de cidade, por isso que ele vai falar de muros sendo edificados, de paredes sendo levantadas. Meu querido, nós vamos ver esse salmo hoje, irmãos, na perspectiva da família, então, né? Não nessa perspectiva da cidade sendo reedificada, mas do lar sendo construído, edificado. E o nosso interesse, então, irmãos, é ver aqui claramente que a família, como a maior porção desse salmo, é algo que precisa se ter valor. E ele fala aqui muito sobre os filhos, né? Versículo 3, versículo 4, versículo 5, né? Então, metade desse salmo é voltado aí, mas a metade em relação à família, principalmente aos filhos. E ele chama a atenção, então, e faz para a gente aqui uma proposta: se o Senhor edificar a casa, e depois ele fala: se o Senhor guardar. Então, é Deus que está tanto no edificar como na proteção. Então, aqui no versículo 1, claramente, irmãos, nós observamos que há uma proposição, né, uma condição. E aqui eu preciso lembrar você que Mateus 7, versículo 24, 25, Jesus fala que o fundamento da minha fé é que Cristo, que nós somos edificados sobre um fundamento e ele é rocha. Ele é rocha, e essa rocha não se acaba, ela não cai. O fundamento que é baseado nesse Deus. Jesus já havia dito, irmãos, em João capítulo 15, versículo 5, que sem mim nada podeis fazer. E se vocês, pais, hoje querem ter filhos abençoados, saibam que nós não vamos conseguir só. Nós precisamos do Senhor. Então, a grande questão é, quando o Senhor edifica esse lar? Quando isso acontece? Se há uma condicional, se o Senhor edificar, se o Senhor guardar, quando isso acontece? E aí nós podemos pegar carona com Apocalipse 3, versículo 20. Quando ele fala que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E muitas vezes a gente usa esse versículo de forma errada, irmãos. A gente usa esse versículo para evangelizar, mas na verdade esse versículo está sendo escrito para uma igreja. Na verdade esse versículo está sendo escrito para crentes. Para que Deus possa abençoar, nós precisamos deixar o Senhor mover a nossa vida. Nós precisamos então abrir as portas. Eis que estou à porta e bato. Porque senão, irmãos, o versículo 2 começa dizendo: olha, inútil, inútil. Uma casa sem a edificação de Cristo é inútil. Mas ele diz: aqueles que abrem a casa são amados pelo Senhor. E ele nos diz: aos seus amados, ele os dá enquanto dormem. Versículo de número 2. Então, o lar edificado por Deus é um lar, irmãos, onde Deus provê material, emocional e espiritual. Aquilo que é o equilíbrio da nossa vida. E nós precisamos confiar que os filhos nesse lar não são vistos, irmãos, hoje como estorvo, como estorvos. Irmãos, essa semana nós vimos lá, né, o Poliana me mostrou, viu lá, ela está sempre acompanhando notícias lá da nossa terra, né, lá da nossa terra, Manhuaçu, Minas, né. E essa semana foi achado um bebê, né, irmão, onde? No lixo, no bebê recém-nascido. A pessoa teve condição de dar à luz um filho, pegar esse filho e jogar no lixo. Eu tenho certeza, querido, que você, se você tem fé em Cristo Jesus, isso nunca viria de você. Por quê, irmãos? Porque hoje filhos são vistos como estorvo. Filhos não são vistos mais como bênção na nossa sociedade.
mas é algo primordial. Quando a gente lembra 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27, quando Ana é totalmente contrário a essa mãe que eu lembrei os irmãos que jogou a criança no lixo, Ana falava: "Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera". Então nós observamos, irmãos, que quando nós desejamos, quando os filhos são pedidos a Deus, quando são investidos nele, principalmente oração e tempo, irmãos, os efeitos serão visíveis, os efeitos serão notados. Então, deixa eu chamar a atenção para você aqui rapidamente. Irmãos, um lar edificado por Cristo. Se o seu lar é edificado por Cristo, os seus filhos serão bênção. É isso que nós entendemos, né? É isso que nós entendemos. Por isso, irmãos, que nós cremos que a promessa são para nós e para os nossos filhos. Nós cremos. Nós cremos que são para nós e para os nossos filhos. Isso é importante. Então, irmãos, deixa eu chamar a atenção para você que um lar edificado por Cristo vê os filhos como herança. Olha o versículo de número 3, ele diz: olha, herança, lê comigo, você que já sabe até de cor, é muitos irmãos, né? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Amém. Ele diz: herança do Senhor são os filhos. Na verdade, irmãos, há uma certa dificuldade. Algumas pessoas acham que os filhos, na verdade, interpretam esse versículo como sendo os filhos, sendo os filhos que nós temos, não sendo nossos, mas sendo de Deus. Só que na realidade, irmãos, quando ele fala que herança do Senhor são os filhos, está chamando a atenção para a gente que Deus está nos dando uma herança. Tá? A interpretação correta é essa. E a ideia de herança, irmãos, é conjunto de bens, direitos, obrigações que uma pessoa ela recebe e ela passa então assim para os seus sucessores. E é verdade, irmãos, que normalmente herança é um bem, é algo de valor. Que o texto está chamando a atenção é que esse lar edificado por Cristo, eles valorizam os filhos. Os pais amam os filhos, os pais se entregam pelos filhos, os pais cuidam dos filhos, irmãos, e normalmente herança é um bem que nós muitas vezes defendemos e queremos, na verdade, fazer bom uso deles. Então nós precisamos, irmãos, fazer bom uso dos nossos filhos. Filhos são presentes que hoje o mundo tenta descartar por causa de quem o dá. Irmãos, nunca se pensou tanto em matar os nossos filhos como hoje. Quando você vê aí, irmãos, no movimento social que temos no nosso país e político, aí, irmãos, o desejo de que as crianças nem nasçam mais. E você, como servo de Deus, precisa sim se posicionar, irmãos, ao lado da vida. A vida é importante. A vida é importante. E nós precisamos amar e ver como herança. Hã. Me vem, né, logo a memória, né, irmãos? Eu gosto muito de futebol, quem não gosta aqui dos homens, né? Eu gosto muito de futebol. E um dos maiores jogadores que eu vi dos últimos anos, na verdade, talvez o maior atleta de futebol que eu já vi, foi com certeza Cristiano Ronaldo. E o Cristiano Ronaldo é fruto de uma tentativa de aborto, que não deu certo. A mãe dele tentou abortá-lo. E se fosse bem-sucedido, irmãos, nós perderíamos um dos maiores jogadores da história. Um dos maiores jogadores da história. Você já parou para pensar de quantos homens e mulheres que poderiam ter sido brilhantes, que não chegaram a sair do ventre de uma mãe com vida? Já pararam para pensar? Já pararam para pensar, irmãos, o que que seria hoje a mãe do Cristiano Ronaldo sem ele? O que que vai ser do seu filho? Eu gosto muito de falar isso, irmãos, já parou para pensar o que que vai ser? Eu olho para os meus, eu não sei o que vai ser. Você olha para o seu, a gente olha aí para Cecília, a gente olha aí para a Emanuela, a gente olha para o Benjamin, né, a gente olha para a Liz, a gente olha para essas crianças, e a gente fica assim: "Meu Deus, o que que vai ser dessas crianças?", né.
Que vai ser? E nós às vezes não esquecemos, irmãos, de tratá-los como se eles fossem realmente algo valioso. Nós esquecemos às vezes de tratá-los como se fosse algo virtuoso do Senhor para a nossa vida. É importante nós vermos assim. É importante que nós demos valor à herança que o Senhor tem nos dado. Querido, mas também, um segundo momento, um lar edificado por Cristo vê os filhos como galardão. O versículo 3 ele chega encerrando dizendo: "Fruto do ventre é o seu galardão". Galardão, irmãos, o nosso dicionário define galardão como recompensa por serviço prestado. Prêmio, homenagem, glória, honra, dado àquele que muito fez. Então a ideia é bem clara na Bíblia, por exemplo, de galardão, quando Paulo fala: "Olha, estou ansioso porque eu quero receber o meu galardão, aquilo que está proposto por Deus por mim, para mim, lá no céu". Então ele fala muito sobre isso, ele chama atenção várias vezes por isso. Na verdade, quem traz esse conceito mais claramente de galardão ser uma virtuosidade dada pelo Senhor para aqueles que vão para a glória e para aquilo que foi feito aqui na terra, é justamente Paulo. Paulo destaca que isso é uma bênção. E as crianças, então, devem ser, irmãos, contadas entre os favores divinos, irmãos, que nos foi concedido. Aquilo que nós precisamos entender é que nós precisamos também olhá-los com o seu valor, entendendo, irmãos, que fruto do ventre aqui que nós recebemos é o nosso galardão. A ideia de que é uma recompensa também. Essa ideia é bem clara, irmãos, quando observamos que havia sim dentro dessa virtuosidade, irmãos, de Deus dar galardão às pessoas por aquilo que elas são como servos de Deus. Algumas mulheres que foram aí destaque por ser mães, por exemplo, de homens famosos, de homens reconhecidos nas escrituras como sendo bênção de forma diferente. Foi se lembrado aqui, né, como a gente leu, a história de Ana que clamou e foi mãe de Samuel, né. A gente pode lembrar de Isabel que foi mãe de quem, irmãos? João Batista, que grande homem, né. Que bênção. Em momentos diferentes, em momentos de vida bem diferentes, uma jovem, a outra já idosa, mas ali gerados no Senhor. Sara, irmãos, como Sara desejava pegar nos braços ali Isaque. E muitas outras mulheres que viram aquilo como bênção e foram também, irmãos, claramente essas crianças, elas foram também dadas a esses personagens das escrituras como reconhecimento da vida que levaram, como servos de Deus. E nós, irmãos, também precisamos entender que galardão é algo dado como recompensa aos pais. Você vê os seus filhos como recompensa? É impressionante como a gente às vezes não dá valor a algumas coisas e dá valor a outras coisas, né? É impressionante. Algumas coisas para você não tem valor, mas para mim tem valor. O Tonico até falou assim, ó: "Ah, sua neta, como é que é sua sobrinha, no Tonico?" Tonico falou assim: "Ah, isso aqui dali é um violão ou é uma guitarra?" Que a sobrinha dele gostou, viu que é um. Falei: "Não, é um violão. Mas para você que não dá valor, isso é um pedaço de madeira com um monte de ferro dentro. Tá errado?" Ainda vão falar assim: "Ainda falta um pedaço, tá estragado". É isso, depende do valor que você dá. Mas é porque os mundo lá, irmãos, não vê isso como recompensa que nós vamos deixar de ver, porque o mundo lá não vê como galardão, nós vamos deixar de ver, irmãos? Quem que molda o seu pensamento, a sua fé? É o mundo ou é a palavra de Deus? E aqui eu chamo a atenção dos irmãos para uma realidade. Hoje eu vivi essa semana eu vivi uma coisa que eu ia compartilhar com os irmãos. Irmãos, essa semana tive uma reunião na escola aqui, e o Gabriel me faz o favor de concorrer a representante de classe. "Ô pai, você vai comigo?" "Vou." Aí a gente achou que: "Ah, vai lá, deixa ele, né, não vai ganhar, né, não sei, ou se ganhar, o que que vai ser, vamos ver." E o Gabriel ganhou, irmãos, virou representante de classe, e o pai tem que ir junto. Aí lá vai o pai. E aí, tá lá na reunião do e eu tô quietinho na minha, né, e aí eu querendo ver os slides lá, fiquei em pé, e os irmãos já repararam, eu não fico parado, né, mexendo pra lá e pra cá. Então eu estava lá, assim, aí o diretor virou assim: "Você tá querendo falar, pai?" Ninguém queria falar. "Você tá querendo falar? Tô vendo que você tá inquieto."
Eu falei assim com o apoiador: "Não vou falar nada, não, ficar quietinho na minha lá". Mas aí ele cutucou, aí eu tá, falei. Aí depois o Gabriel até falou assim: "Nossa pai, você falou, depois eu não queria parar mais". E eu falei, irmãos, falei o que que eu via da escola, o que que eu achava da escola, o que que eu falei da experiência que o meu filho está tendo, falei da experiência porque a gente veio de um outro contexto de educação para esse aqui do Rio de Janeiro, que é completamente diferente, né. E aí falei com eles que meu filho não está aprendendo nada. Você: "Mas como não está aprendendo nada?" Eu falei: "Não, o tudo que vocês estão dando aqui, ele já viu ano passado, já tinha visto, já tinha visto". Falei: "Eu não estou falando que vocês estão errados, tô falando que lá é diferente aqui o ensino daqui, né". E aí eu saí, acabou a reunião lá, saí e tal, e aí daqui a pouco nós estamos subindo na moto, eu e o Gabriel, aí vem a professora dele: "Ô pai, vem cá, pai, vem cá, vem". Eu falei: "Que foi?". "Vem cá pai, que eu fiquei preocupado com o negócio que você falou". Fiquei muito preocupado, a professora dele. Eu falei: "Meu Deus, primeira reunião, conselho do meu fi de classe da escola, eu já sou chamado na diretoria". Aí lá vai eu na diretoria, cheguei lá, eu, a professora dele e o o o diretor. Aí o diretor, o Gabriel não estava lá, lógico, né. Aí o Gabriel foi pra fora, aí: "Ah não, porque eu acho que o seu filho tem habilidades especiais". Então assim: "Meu filho não tem habilidades especiais". "Tem sim pai", eu falei: "Não tem, não tem habilidades especiais, não tem". Aí eu falei: "Eu te falo, eu te mostro os livros desde o ano passado, é diferente e tal". E outra coisa, a gente ensina, a gente põe em casa, faz o dever, ele tem uma certa inteligência, tem, porque a gente não precisa explicar nada a ele, então, mas ele tá lá e ele não precisa de ajuda e faz lá e tal, mas é porque ele estava adiantado. Irmãos, eles cismaram que o Gabriel tem habilidades especiais. Aí depois eu fui explicando pra eles: "Ó, é assim que a gente cuida do Gabriel, foi assim com a irmã, deve ser assim com a Alice", fui explicando. Aí eu falei: "Então eu não acho que é habilidade especial, acho que é um conjunto, e principalmente os pais ali, os pais ali". E aí, irmãos, ela o diretor falou assim: "Vamos fazer o seguinte, você resolve, se quiser a gente muda o Gabriel de ano, que se você não tá vendo aqui, já viu tudo, então a gente faz uma provinha pra ele, ele passa de ano, por ano". E aí, irmãos, eu saí de lá, assim, satisfeito. Satisfeito o seguinte, porque a gente vê que até aliviado, irmãos. 10 anos você fica assim, 10 anos, aí você fica assim: "Ó Senhor, só falta 8 pra ele sair de casa". Já falei com ele: "Irmãos, ó, 18 anos dá linha, segue a vida. Nós vamos chorar, mas vai embora. Vai, segue a vida. Só falta 8, né". A gente fica doido pra crescer, assim, doido no sentido de ficar aliviado, acabou o serviço, acabou o trabalho, né. Aí a gente já tá ali praticamente no meio da caminhada, vem a Lisa, aí começa tudo de novo. Vamos lá. Mas eu queria chamar a atenção para os irmãos que nós precisamos ver nossos filhos como especiais. Nós precisamos tratá-los como especiais. Eu sempre brincava lá com os irmãos lá da outra igreja, falava assim: "Pra mim o Gabriel vai fazer alguma coisa especial no mundo". Falava, sempre falava, não falava? "O Gabriel vai fazer alguma coisa especial no mundo", porque tudo que ele pegava na mão, ele usava de outro jeito. Sempre usou as coisas de outro jeito. Falei: "Uma hora esse menino vai fazer alguma coisa especial, não sei por quê", brincava com o pessoal. Mas eu queria deixar pra você, olhe seus filhos como recompensa. Mas não foi fácil não, irmãos. Não foi fácil para o Gabriel se destacar. Na pandemia, 3 meninos trancados dentro de casa, 2 meninos, né, só tinha os 2 trancados dentro de casa, com os livrão dessa grossura, assim, todo dia sentado à mesa, às vezes até chorando, mas estava lá. "Mas não tem aula", "Mas vai fazer, mas vai fazer, vai fazer". Querido, trate seu filho como alguém especial. Prepare os irmãos, os filhos, eles precisam ser vistos como recompensa, mas para que eles se tornem recompensa, nós precisamos também reconhecê-los como recompensa. E precisamos investir naquilo. Você acha que quando Paulo que fala do galardão, quanto esforço que ele teve lá?
quanto esforço. Mas eu chamo atenção para você, irmãos, também, um lar edificado por Cristo vê os filhos como flechas. Aqui, flecha claramente chama atenção para a gente para direcionamento. Versículo 4 fala: como flechas nas mãos do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Os filhos, irmãos, são criados para sair e não para ficar. Se o seu filho está em casa, sinceramente, se o seu filho está em casa até hoje com 20, sei lá, tá errado, tá errado, né, Vanessa? Tá errado. Irmãos, me ajudem a orar pela Vanessa, pelo meu marido. Tá errado, porque a gente precisa progredir, irmãos, é a linhagem natural, é a corrente da vida. E assim, eu queria chamar a atenção para você, irmãos, que aqui há o direcionamento. Irmãos, os filhos não podem ser criados para ficar a vida eterna dentro da nossa casa, não. Por isso que o versículo 4 fala que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Eu destaco para você que chega um momento que essas flechas precisam ser lançadas, e para ser lançadas, às vezes há esforço, não há? Não há esforço? E não sei se você já teve a oportunidade de manusear um arco e flecha, já teve? Quem já teve? Né? Eu já tive, irmãos. Eu tinha, na verdade, eu tinha um arco em casa. Nunca matei nem galinha com ele, mas tinha. Mas, irmãos, esses arcos, se você puxar para que ele dê pressão, é muito esforço. Dependendo do arco, ele é muito difícil ser lançado. E é muito difícil de acertar, de mirar. Os filhos também, a ideia de dar-lhes a direção não é fácil. Não é fácil. Por isso que o Provérbios, irmãos, vai chamar a atenção para a gente, que a gente precisa pegar os nossos filhos e ir andando com eles enquanto nós pudermos, para que quando eles se tornarem grandes, eles não te desviem do caminho que nós precisamos ensiná-los. E esse caminho, esse direcionamento, é claramente algo que o Senhor requer de nós. Os filhos são criados para sair, não para ficar, porque eles têm também algo para realizar nas mãos. O Senhor tem que usar essas crianças também, irmãos, os seus filhos, e vão também ser algo que vão produzir lá na frente algo de maior. Essas são a realidade, irmãos. Enquanto nós prendemos nossos filhos e não os prepararmos, irmãos, essas flechas vão perto, vão perto. Tem gente que a flecha vai pular. Você acha que você não tem culpa? Você acha que você não tem, também, mérito quando o seu filho vai mal ou se o seu filho vai bem? Se ele foi mal, irmãos, você também tem culpa, porque a preparação é sua. Mas se ele foi bem, é mérito seu, é mérito seu. Então prepare-se para ir bem longe, prepare-se para ser jogados em alta e grande velocidade, para que eles possam atingir o alvo. Ajudem eles a ter um alvo na vida, tanto espiritual como também profissional, para que eles tenham também um alvo de família, para que eles tenham, irmãos, um direcionamento em todos os âmbitos da vida. Nós não podemos achar, irmãos, que simplesmente, igual muitos fazem: "Ah, não, meu filho resolve". Resolve. Você está querendo pegar o futuro do seu filho, você que tem aí 30, 40 anos de experiência, você está aí com o seu filho, você sabe o que que é certo, o que que é errado, você viveu as suas experiências, você sabe o que que deu certo e o que não deu certo, e você pega lá o infante e fala assim: "Não, ele vai ser o que ele quiser, do jeito que ele quiser, ele escolhe quando ele quiser". É assim? É isso que você vê como filho de Deus? É isso que você vê como herança, é isso que você vê como galardão de Deus? É, algo valoroso você pega e larga ao vento. Algo que Deus te deu, você pega e fala assim: "Ah, deixa aí, né, Deus faz se quiser, o que quiser". Irmãos, não é assim. Criança não sabe de nada, não sabem de nada. Se a gente não os direcionar hoje, a gente vai deixá-los quebrando a cara, quebrando a cara, quebrando a cara para ver se acerta na vida? É isso que nós vamos fazer com nossos filhos, irmãos? Irmãos, se é isso que nós entendemos que são filhos, herança, galardão de Deus para a nossa vida, nós estamos já fracassados. Nós não vamos fracassar, nós já somos fracassados.
Irmãos, eu vou repetir, você vai me ouvir, eu já falei várias vezes, você vai continuar me ouvindo aqui falando. Não conte só com a graça. Tem muito pai e mãe contando só com a graça, só com a graça. E quando eu chamo a atenção que a flecha precisa ir longe, a flecha também precisa ir longe, não só nesse mundo, mas ela precisa ir longe. Ela precisa romper um céu. Ela precisa chegar. Querido, nós precisamos pensar sim e orar sim para que Deus salve nossos filhos, para que eles possam ter fé gerada por Deus no coração, porque a palavra de Deus diz que sem fé ninguém verá o Senhor. Eles precisam crer em Deus. Irmãos, não deixe seu filho na esfera terrena. Mostre para eles que eles precisam alcançar a vitória celeste, que eles precisam encontrar salvação em Cristo Jesus. Apresentem esse Deus para eles. Apresentem esse Jesus, irmãos, que foi tão bênção na vida, por exemplo, de um garoto José, que mesmo saindo da casa, Deus abençoou, que a herança espiritual que o pai dele foi capaz de proporcionar para ele, não deixou que ele se desviasse e foi bênção na vida dele. Irmãos, trate seu filho como também provavelmente os pais de Daniel trataram ele, que mesmo longe dos pais, aquilo que ele recebeu na sua infância foi tão importante, porque embora ele vivesse ali cercado de incrédulos, no mundo de boas possibilidades pecaminosas, ele preferiu a única opção que ele trouxe de casa, que era não abandonar a fé de seus pais. É isso que nós precisamos entender, irmãos. É isso que nós precisamos entender. Uns dias para trás eu fui fazer uma visita, irmãos. Aí conversando com os irmãos lá, aí a irmã virou e falou assim: "Ah, falando de outra vez de escola, filho, você vai falar de escola a vida toda, né, filho?" Aí falando de escola, aí a irmã falou assim: "Mas e a Liz? A Liz já está estudando com 3 anos?" Falei: "Não, não." "Ah, pastor, porque aqui já nasce, já põe o nome na creche. Costuma até antes de nascer já põe lá na fila para não perder a creche." Falei: "Não, nossos filhos ficam em casa, nossos filhos ficam em casa. É ali dentro de casa que ele vai aprender." Você sabe que é essa data, é esse período que ele forma muitos conceitos que você vai marcar a vida dessas crianças de tal forma que elas não vão esquecer mais. E a gente pega então essas heranças e rapidamente fica lá o dia inteiro, fica o dia inteiro. Irmãos, enquanto nós pudermos andar com os nossos filhos, nós precisamos andar com os nossos filhos. Nós estamos terceirizando a educação dos nossos filhos, nós estamos terceirizando o ensino dos nossos filhos, irmãos. A escola é para ensinar, não é para educar. E você que tem que educar seu filho. E igreja também não é para educar. Aqui é para ensinar o caminho, mostrar o caminho, que você também tem que mostrar seu filho que o caminho fez diferença na sua vida. Você também. Então nós precisamos, irmãos, assumir nossa responsabilidade como pais. É cansativo? É. É difícil? É. Mas é necessário. É melhor chorar agora. É melhor ficar acordado agora. É melhor gastar tempo agora do que, irmãos, nós perdemos anos e anos. Às vezes, infelizmente, quanto muitas pessoas fazem, a porta de presídios, irmãos. A porta de presídios. Irmãos, outro dia eu comentei que vida de pastor é bem difícil, né? E hoje foi um dia difícil, irmãos. Hoje, a parte da tarde, eu tive que ir no enterro de um adolescente, né, Miri? E às vezes a gente tem, ó, irmãos, não dá pra não doer, né, Miri? Mesmo não sendo nada parente, eu não conhecer, você olha pra aquilo e fala assim: "Gente, se fosse o meu filho ali, um adolescente, um adolescente." Aí eu venho pra cá para um momento de alegria. Então Deus muitas vezes faz isso com a gente, né, dá uns momentos de reflexão, mas chama-nos a viver a vida de alegria com os nossos filhos. Só um conselhinho para os pais aí.
Pais, o versículo 5 encerra dizendo o seguinte: "Feliz o homem que enche deles a sua aljava". Feliz o homem que enche, enche, enche. Deus quer, segundo o salmista, chamar a atenção para gente que muitos filhos são bons. E ele chama a atenção para gente que muitos filhos são bons, no sentido de que os pais não se envergonham. E ele chama atenção: "Não serão envergonhados quando pleitear os inimigos à porta". No Antigo Testamento, irmãos, uma família numerosa era tido como bênção de Deus, ao passo que, irmãos, o não ter filho era tido como maldição, no Antigo Testamento, não estou falando hoje. Mas muitas pessoas podem ter dificuldade de não ter filhos, podem, mas irmãos, a realidade aqui que nós entendemos é que filhos são sim, precisam ser bênção. Se Deus abriu sua amada querida, deixa a criançada nascer. É isso que o texto chama. "Ah, pastor, hoje é difícil". É, irmãos, hoje é difícil, mas era difícil lá atrás, vai ser difícil lá na frente. Vai ser difícil lá na frente. Só que o texto chama atenção que pais que têm muitos filhos são recompensados por ele. Recompensados por ele, no sentido de todo o cuidado, todo o amparo e tudo aquilo que os filhos podem dar. O versículo 5 chama atenção para a gente que há aqui uma ideia clara de julgamento. Quando fala que não passará, irmãos, vergonha diante de pleitear os inimigos à porta, provavelmente a porta ali justamente está fazendo referência aos julgamentos que aconteciam nas cidades antigamente, como por exemplo em Gênesis 19:1, Isaías 29, versículo 21, Amós 5:12, onde ali tudo aquilo que era questão judicial era tratado na porta da cidade. Na porta ficavam as pessoas. A ideia é que a porta era um lugar de litígio. Ele chama a atenção aqui que os filhos defendem o pai. Os filhos defendem a causa do pai. Entendendo, irmãos, que quanto mais numerosos, quanto mais preparados, eles vão crer que o pai está correto. Eles vão entender que e vão ficar a favor do pai. A realidade, irmãos, é que muitas vezes nós não entendemos a bênção que os filhos podem ser. Não entendemos. E hoje, irmãos, os irmãos sabem que eu cuido do meu pai, tá lá em casa. Irmãos, é puxado cuidar do meu pai. Queria ter mais irmãos para cuidar do meu pai. "Ah, mas eu pastor, eu não tenho muito filho, eu tenho um só, mas eu vou aposentar bem, vou viver na minha casinha". Mas e se você precisar de cuidados especiais? Vão para asilo? Vão para asilo? É, irmãos, me fizeram essa proposta. Como fizeram essa proposta para minha mãe quando a minha avó ficou doente. Mas eu nunca esqueci da minha mãe falando assim: "Olha, a sua avó viveu comigo e eu cuido dela sozinho, mas minha avó nunca vai pisar num lugar desse". A minha mãe, né, minha avó fala: "Minha mãe nunca vai pisar num lugar desse". Minha mãe cuidou da minha avó até o final da vida dela, lá. E ela tinha 5 filhos, mas ela cuidou sozinha, que a ideia dos outros filhos é: "Vamos pôr no asilo, vamos pôr no asilo, vamos pôr no asilo". E se meu pai não tivesse hoje, ele estava no asilo, estava no asilo. Eu chamo a atenção para você, filhos também são garantia de cuidado futuro dos pais. O que o versículo 5 quer dizer é: "Filhos vão cuidar de vocês amanhã". Se vocês, assim, os ensinarem a dar valor à fé cristã. Irmãos, um servo de Deus, que aprendeu os caminhos do Senhor, que entendeu o princípio cristão de honrar pai e mãe, mandamento, promessa, que é ela olha, mandamento com promessa. Eu duvido que eles farão isso. Ame seus filhos, cuide dos seus filhos. Deixe Deus edificar o seu lar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Deixe o Senhor edificar seu lar. Eu queria que você estivesse curvando a sua cabeça. Nós vamos falar com Deus. Senhor, nós, ó Pai, não somos donos da verdade.
mas o Senhor é. Nós, ó Deus, não sabemos, Pai, o que essas crianças vão ser, Pai, mas nós precisamos, ó Pai, prepará-las para isso, principalmente conhecendo ao Senhor, principalmente tendo uma fé em Cristo. Ó Deus, edifica os lares de cada um de nós. Abençoa os pais e abençoa, Deus, essas crianças. Deus, o Senhor olhou para essas crianças com amor, deu a elas vida, Pai. E nós cremos, ó Deus, que cada uma delas tem um propósito, Senhor, para cumprir aqui nessa terra. Nosso desejo, Deus, é vê-las salvas em Cristo Jesus. Mas sabemos, ó Deus, que no tempo do Senhor, o Senhor, Deus, também pode usar, Deus, poderosamente essas crianças para se tornarem, Deus, grandes homens e mulheres do Senhor. Abençoa, Pai. E que nós, ó Deus, possamos tratá-los como são. São herança, são galardão e são também, Deus, pela graça do Senhor, flechas que um dia vão atingir o alvo proposto. Obrigado, Deus, pela vida de cada uma das crianças, por cada um dos nossos lares. Pedimos ao Senhor, Deus, dê-nos sabedoria, Pai. E aqui, Deus, nas palavras de Salomão, o sábio, que nós possamos também levar sabedoria para o nosso lar. Em nome de Jesus. Amém.